não podemos negar que o homem, quando morre, voltará para o pó da terra, como está escrito na Bíblia, no mesmo contexto que diz que o homem foi feito do pó. Então, seria injusto e desonesto negar uma parte da verdade e não poder negar a outra parte da verdade. A Bíblia é uma verdade, essa é uma verdade que ateus não podem negar, porque mesmo que eles negarem, todo mundo vai ver que eles estão sendo desonestos, porque nós vemos todos os dias pessoas voltando para o pó, justamente como está escrito aqui em Gênesis 3:19. Eu acho interessante é que tem pessoas que falam que isso aqui é um mito. Mas como que é um mito que o homem volta para o pó, se todos os dias nós estamos vendo a pessoa voltando para o pó? Eu nunca vi alguém zombar da Bíblia falando que Deus disse que o homem volta para o pó da terra. Então, eu nunca vi ninguém zombar desse versículo. Mas da primeira parte desse versículo eles zombam. Quer dizer, zomba que o homem foi feito do pó da terra, mas não zomba que o homem volta para o pó da terra. Interessante. Então, para ser honesto, teria que zombar também que o homem volta para o pó da terra, porque está escrito no mesmo contexto, no mesmo versículo, entendeu? Então, assim, a verdade que ateus não pode negar é uma verdade absoluta. Mas, como o apóstolo Paulo falou, que ele tinha receio de que, assim como a serpente enganou Eva, nos enganasse hoje também. Por quê? Porque Deus falou para Adão que se comessem do fruto, eles morreriam. Mas aí o enganador chegou para eles e, da mesma forma que hoje eles dizem que o homem não foi feito do pó, eles zombaram, dizendo: não, pode comer que você não morre. Pode comer do fruto que você não morre. Quer dizer, a serpente, que a serpente é o enganador, é Satanás. Que a antiga serpente, como diz lá no livro do Apocalipse, o dragão é a serpente que engana a todos. Ali nós vemos que o engano da serpente continua até hoje. Porque hoje também a Bíblia fala uma coisa, aí vem a voz da serpente e diz assim: não, não é assim. Está dizendo claramente aqui que o homem volta para o pó quando morre. E junto com essa verdade, tem a outra verdade que fala que o homem foi criado do pó da terra. Então, esta é uma segunda verdade, ou um segundo fato que está narrado no livro de Gênesis, falando sobre a criação. É uma verdade que pode ser comprovada e ateus não podem negar. Mas existe outra verdade que eu quero falar aqui agora. Existem muitas, são centenas só no livro de Gênesis. Mas algumas aqui. E a terceira verdade que ateu não pode negar, mas que foi descrito lá no livro da criação, no Gênesis, é a verdade de que os seres vivos, Deus determinou que os seres vivos se reproduzam, cada um conforme a sua espécie. Lá em Gênesis 1:11, ali Deus determinou e disse: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. Então, essa verdade que está aqui narrada aqui, o ateu não pode dizer que é mentira. Os evolucionistas não podem dizer
que isso aqui é uma mentira da Bíblia. Porque está dizendo assim, ó, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie. Então, assim, se uma espécie de árvore ou se uma espécie de animal produzir outro ser diferente daquele que Deus fez, aquela espécie diferente, quando ela se reproduzir, ela não vai conseguir reproduzir, vai se tornar um animal híbrido, ou seja, um animal infértil, que não gera outro. Justamente para cumprir esta verdade aqui que Deus diz, produza cada ser vivo conforme a sua espécie. Até eu pode negar isso? Está escrito aqui, ó, é Gênesis 1:11. Eles dizem por aí que isso aqui não é verdade, fala que isso aqui é um mito. Mas quando o cientista vai pesquisar e vai verificar isso aqui, vê que é uma verdade inegável, que nem precisa ser um cientista. Basta você plantar um pé de feijão e ver que ele vai dar feijão. Basta você cruzar uma ovelha, um carneiro com uma ovelha e vai ver que vai nascer um carneiro, não vai nascer um cachorro. Por quê? Porque está dizendo aqui cada um conforme a sua espécie. Então é uma verdade que está escrito aqui que o ateu não pode negar. Se ele negar, está sendo desonesto. Por quê? Qualquer um sabe que cavalo não gera vaca, nem vaca não gera jumento, nem jumento não gera porco, porque Deus está dizendo que tem que ser cada um conforme a sua espécie. No entanto, tem gente aí dizendo que isso aqui é um mito. Como é que é um mito se nós estamos vendo aí na cara? O que é isso? É a serpente. A serpente chega lá e fala assim, olha, não é assim como está escrito aí não. Não é assim não. Você vai estudar na universidade sobre a biologia e ali a serpente vai te enganar dizendo que uma espécie poderia, através de mutações, se transformar em outra espécie. Poderia acontecer que um macaco, por mutação, se transformaria em homem. Quer dizer, a serpente enganando, dizendo que a Bíblia está errada e que eles é que estão certos, usando o nome da ciência para ganhar credibilidade. Então, assim, temos os nossos filhos que vão para a universidade, temos os nossos netos que vão estudar. Aí quando chega lá, a teoria que é ensinada a respeito da criação não é a verdade, mas é a mentira inventada para poder lucrar uma mentira. Mas vamos falar aqui mais outra verdade que ateu não pode negar. Essa que eu falei sobre a criação, produza cada um conforme a sua espécie, é a terceira, é uma terceira verdade que o ateu não pode negar, mas não pode negar mesmo. Existem muitas, mas eu não vou me delongar muito para o vídeo não ficar muito comprido, mas de acordo com o interesse do pessoal, eu vou fazer depois mais alguns vídeos. Agora, se a Terra produz almas viventes, cada um conforme a sua espécie, digamos assim, quando teve o dilúvio, aconteceu um fato que também não pode ser negado. É que aconteceu o seguinte, que Deus havia dito para Adão e Eva que eles, no dia em que comessem do fruto do bem e do mal, eles morreriam. Acontece que eles comeram e não morreram no mesmo dia. Como nós sabemos, existem dois tipos de mortes. Existe a morte espiritual e existe a morte física. No dia que eles comeram, eles morreram espiritualmente, mas não morreram fisicamente, porque Adão viveu mais de 900 anos. Então, durante esses 900 anos, aqueles incrédulos, aquelas pessoas que nasceram da descendência de Adão, ficavam zombando, dizendo assim, aí, ó, ficaram zombando. Deus não disse que Adão morreria no dia que comesse, e cadê? Ele comeu e não morreu. Mas acontece que a palavra de Deus diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E aí começou a incredulidade e começou a se desviar, cada um fazer o que bem queria e começou a contender com Deus. Começou a contenda.
Porque Deus disse que morreria, mas eles não morreram. Então Deus, para poder provar que ele estava certo, que ele estava falando a verdade, ele falou com Noé que iria trazer a morte sobre toda a face da terra, porque ele não queria contender para sempre com os homens, né? Os homens maus. Aí mandou Noé fazer a arca. Só que quando Noé fez a arca, Deus falou para Noé colocar na arca, preservar todos os seres vivos. Só que na compreensão dos evolucionistas, Noé teria colocado apenas um casal de cada espécie na arca. Até certo tempo, eu também tinha esse pensamento, até certo tempo atrás, antes de eu fazer esse estudo, na minha cabeça era de que Noé teria colocado um casal de cada espécie, de cada animal. Mas lendo nos pormenores, eu fui entender que não foi só um casal, não foi só uma espécie. Na compreensão dos evolucionistas, Noé teria colocado um casal de uma espécie de cachorro. E aí, eles poderiam pensar assim, ué, e como é que existe hoje tantas espécies de outros cachorros, se ele só preservou uma? Então, a partir de uma incompreensão, a partir de uma falta de entendimento da Bíblia, de conhecimento da Bíblia, poderiam ter pensado assim, então eles evoluíram, uma raça evoluiu para outra, mas não foi. A Bíblia fala que Noé colocou 7 casais de uma mesma espécie. Não está escrito assim como eu estou falando. Lá diz que foi 7 casais dos animais puros. Que nós poderíamos dizer assim, cada raça pura, cada espécie de animal puro, ele escolheu 7 raças diferentes. Para ilustrar melhor, vamos dizer assim, quantas raças de cachorro você conhece? Tem um poodle, tem um pastor alemão, tem um Rottweiler, né? Tem o lobo, tem diversas raças. Então, Noé colocou 7 raças puras de cachorros. Quer dizer, a espécie de canina é a mesma espécie canina, só que as raças são diferentes. E essas 7 raças, cruzando entre si, deram origem a essas outras raças que nós conhecemos hoje. Então, na teoria da evolução, a palavra raça foi empregada como espécie. Por quê? Porque existem várias espécies de animais que, no caso, não são espécies, são raças. Por exemplo, o gado, por exemplo, existe várias raças diferentes. O cavalo, por exemplo, existe várias raças diferentes do mesmo cavalo que é dos equinos. Dos bovinos também existem várias raças diferentes, porque Noé salvou 7 raças diferentes. Porque lá fala que dos animais puros, ou seja, da raça pura, salvaria 7 casais de cada raça pura. E dos impuros, somente um casal. Quer dizer, se a raça for impura, quer dizer, como se não for original, já foi misturado, era raça impura. Como, por exemplo, se você pega um cavalo árabe e cruzar com uma égua que não seja árabe, não seja da raça dos árabes, vai nascer outro cavalo, quer dizer, digamos assim, que seja pangaré, ou então assim, de raça misturada. Mas não, o que Deus está dizendo ali, para colocar na arca as espécies, 7 casais da espécie pura. Não podia ser misturado. E hoje nós temos essa diversidade de raças porque foram cruzando entre si. Assim, nós falamos que a palavra de Deus, quando diz produz a terra seres viventes, cada um conforme a sua espécie, é uma verdade que não pode ser negada, porque hoje nós podemos pesquisar, podemos observar e testar e ver que é realmente verdade. Eu já morei em fazenda, meu tio tinha fazenda, meu pai tinha fazenda, e meu pai gostava muito de comprar animais para revender, e eu fiquei sabendo que cruzamento do cavalo com uma jumenta resulta em um animal chamado burro ou mula. O cruzamento do jumento com a égua
produz ou um burro ou a mula. Então, quando cruza duas espécies diferentes, parecidas, mas diferentes, vai nascer uma outra espécie. Só que essa outra espécie é híbrida, é infértil, porque a mula não pare, nem o burro se reproduz, entendeu? Então o cruzamento do cavalo com a jumenta vai produzir ou um burro ou uma mula. A mesma coisa, o cruzamento do jegue com uma égua vai produzir ou um burro ou uma mula. Mas só que o burro e a mula já nascem infértil e já nascem híbridos, para poder cumprir a palavra de Deus que diz: cada um se reproduza conforme a sua espécie. Agora, existem muitas coisas na Bíblia que são fatos verídicos, mas que hoje as pessoas estão usando o nome da ciência para poder negar que os seres vivos não foram criados, mas sim evoluídos. Só que nenhum desses ensinos da teoria da evolução, nenhum deles pode ser observado, experimentado pelos cientistas. Nenhum deles pode ser. Vou falar aqui, mas depois voltaremos sobre esse assunto de que nenhum elemento, nenhum ensino da teoria da evolução pode ser experimentado. Mas antes vamos falar um pouco mais sobre um quinto aspecto. É uma quinta verdade que está no livro do Gênesis e que o ateu não pode negar. Por exemplo, quando Deus falou assim: haja luz, e houve luz, o que Deus fez ali foi nada mais, nada menos do que um comando de voz. Porque ele usou a voz, ele deu um comando de voz para que a luz pudesse se acender. E hoje também o homem faz a mesma coisa. Do mesmo jeito que o homem pesquisou e descobriu o sono profundo fazendo a anestesia geral, a mesma coisa acontece com o comando de voz que Deus fez quando fez aparecer a luz do sol. Porque hoje tem nos aparelhos de celular, lá no Google, lá tem uma opção lá que você aciona, e aí você fala uma palavra, você dá um comando de voz, e aquilo que você fala aparece lá no celular o resultado. Você quer fazer uma pesquisa, você fala aquele nome lá, aí a pesquisa aparece na tela. Quer dizer, através de um comando de voz, você faz uma coisa acontecer. Existem aí aparelhos de televisor que tem um comando de voz, tem carro que tem um comando de voz, computador que a pessoa liga só com um comando de voz. E além do comando de voz, tem um comando, um sensor de presença, que quando a pessoa chega, a luz acende. Tem um sensor de movimento, que é instalado em câmeras fotográficas, para tirar fotografia de animais na selva. Ela fica ligada ali o comando, o sensor de movimento. Aí quando a onça passa, aí a câmera dispara com base no comando do sensor de movimento. Então, se o homem pode fazer o sensor de voz, o sensor de movimento, se o homem pode fazer o sensor de presença, o sensor de calor e o comando de voz, por que Deus também não pode? Então, assim, existem muitas coisas que está lá no livro de Gênesis que Deus fez, o homem não pode fazer também, porque nós fomos criados não iguais a Deus. A Bíblia fala que nós fomos criados semelhantes a Deus e não iguais a Deus. Então, assim, se nós não fomos criados iguais a Deus, nós não podemos fazer o homem pegar do pó da terra e fazer, porque a ciência nossa hoje está muito atrasada. A ciência de Deus é superior à nossa ciência. Nós aprendemos porque nós fomos criados com inteligência semelhante a Deus. Não igual a Deus, mas semelhante.